Bom dia, pessoal. Meu nome é Adriano Alves Fiore. Eu vou dar um curso para vocês de comportamento humano durante o ano. E a nossa primeira aula nós vamos falar sobre esse tema: imbecilidade, estupidez e violência. Será uma aula expositiva, reflexiva, em que nós daremos espaço para debates, perguntas, comentários, né, durante a exposição da aula. Então, para começar, é muito interessante fazer um conceito, né, do que nós vamos tratar hoje. Vamos lá. Segundo o Aureliano, estou emprestando do dicionário do Aurélio, Buarque de Holanda, ele diz que imbecilidade é o atraso mental acentuado, né, geralmente não só você pode nascer com ele, mas também você pode continuar, não ter essa deformidade ou esse problema, mas continuar sendo por escolha própria. É uma incapacidade intelectual, situando-se-lhe o nível intelectual entre uma pessoa, uma criança de 3 a 7 anos. Pequeno probleminha técnico. Ah, tá. Agora, para ilustrar um pouquinho sobre a imbecilidade, né? Essa pessoa que teve a infelicidade de, numa praça pública, pegar um livro para ler, né? E a multidão está sendo aí acossado pela maioria, vamos dizer assim. Você está apertando aqui. É que eu estou apertando errado? Não, é aqui. Ó. Ah, tá. Obrigado. Eu aproveitei, já que o assunto é imbecilidade, em tocar em algo que nos é presente muito hoje, né? Todos nós temos e usamos, que é o tal do celular. Então, esses rapazinhos aqui, por exemplo, eles foram à praia, mas eles esqueceram o aparelho. Então, eles não sabem o que fazer, porque não tem o que apertar e olhar. E agora? O que eu faço aqui na água? Né? Na praia, assim. E agora? Eles não sabem o que fazer. Simplesmente. Está na entrada no mar ali, mas e agora? Não tem onde apertar um botãozinho, não vou deslizar o dedo, nada. O que eu estou fazendo aqui? E aqui também nós nos tornamos assim, insensíveis, né? Uma pessoa se afogando e o pessoal, em vez de ajudar, eles estão lá tirando foto para postar. O que eu quero dizer com isso? Porque antes, vamos falar mais, a outra pessoa, aquele senhor que vai morrer, mas antes ele quer fazer um selfie com a morte, né? E eu deixei essa figura aqui, essa imagem por último, justamente para demonstrar, por exemplo, essas pessoas, elas estão com aquela varetinha de cego, mas elas não são cegas. Mas todas elas estão com o celular. Para que nós não nos tornemos imbecis, cegos, por causa de um aparelho. Por causa da tecnologia. A tecnologia é para servir ao homem, as pessoas, não para que nós nos escravizemos. Né? Minha filha sempre pega no meu pé nisso, né? Acha que eu não gosto de tecnologias. Segundo item, estupidez, que é diferente de imbecilidade. Também é uma falta de inteligência, né? Não como a imbecilidade fica em 3 a 7 anos, mas também é uma falta de caracterizado por ser uma falta de inteligência. Só que tem a questão da grosseria, da violência, que é o outro item que me logo em seguida, que é a violência. Tem que ter um técnico aqui para poder me ajudar a continuar a aula. Não, aperta aí. Vou apontar. A violência. Eu estava vendo no dicionário do Aurélio, que eu recomendo, é qualidade de violento. Tá, mas o que é o violento?
é alguém que se faz uso de violência bruta, força bruta, estúpida. Aí você pode colocar. Aí a questão, um quadrinho muito interessante sobre a evolução humana, desde os primórdios, desde o homem da caverna, com a pedra, depois com o bronze, a nossa famosa, né, evolução intelectual e cultural e tecnológica, do ferro, o cavaleiro medieval, a época do século XIX, do avanço da indústria, né, do processo industrial e tal, e esse computador que é um pouquinho ultrapassado, mas corresponde hoje. Né? Quando dá errado, o que acontece? Chama técnico daqui, técnico dali, não resolve, ninguém sabe, o que você vai lá, dá um peteleco, um soco, alguma coisa, e o aparelho volta a funcionar. Ou tira da tomada e põe na tomada. Coisas da máquina, que é feita pelo ser humano. Então, ela é imprevisível também. Né? Questão do progresso. Tá? Que, como eu disse, nós vamos trabalhar nessa aula, particularmente, nós vamos trabalhar com quatro livros, que nós também vamos analisar além da demonstração dos slides, em PowerPoint. E um deles é do Navia, Luiz Navia, que ele tem um livro que fala sobre Diógenes o Cínico, que foi um filósofo grego, e que ele era um mendigo, ele simplesmente deixou o convívio humano do jeito que todo mundo faz, todo mundo pensa, e viveu de acordo com o que ele achava certo, comendo o que lhe davam, o que a natureza lhe proporcionava, não tinha vergonha de fazer as coisas, ele tinha vergonha, mas deixava em casa, fazia as coisas na frente de todo mundo, na rua, morava dentro de um barril, daí que vem a história do Chaves, que o Chaves puxou, que ele morava dentro de um barril, no meio da rua. E o Navia falou uma coisa muito interessante, que está relacionado com o progresso humano, que querem conhecimento, querem tecnologia, que vai evoluindo, apenas uma ilusão, se não for acompanhada de progresso espiritual. Certo? Do comportamento. Tudo depende do nosso comportamento. E Diógenes o cão. Essa frase é minha, tá? Por acaso eu estava procurando, planejando a aula, e vi Diógenes o cão, ele imita os animais. Esse filósofo, muito interessante a vida dele, imita os animais para afrontar a sociedade, o meio das pessoas se conduzirem e tudo mais. E os humanos, nós, quando eu coloquei mais comuns, são as pessoas em geral que não refletem, não pensam, que esse é um dos grandes objetivos da nossa missão, da nossa aula, que você reflita sobre tudo que está passando, que nós estamos comentando, expondo, procuram parecer-se com animais. Enquanto ele, Diógenes, foi chamado o cão, daí que vem o cinismo, o termo, imita os animais, os humanos mais comuns procuram parecer-se com animais. E uma frase muito interessante do Mark Twain, escritor americano, que escreveu A Cabana do Pai Tomás, ele falava sobre escravidão, que é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas estão sendo enganadas. Isso não só pelo que o governo, que a mídia, que eles vão fazendo a cabeça de toda a sociedade, mas nós mesmos, nós erramos e não aceitamos. Nós temos aquela arrogância, né, natural. Então essa frase eu acho muito interessante, para que nós entendamos. Veja bem, como nós estamos falando de imbecilidade, estupidez e violência, nada mais atual do que os black blocs, os famosos black blocs. Se fala muito, a mídia gosta do tema, só que eles não estudam profundamente o assunto. E esse Francis Dupuy-Derry, que é um franco-canadense, sociólogo, ele estudou a fundo esse fenômeno dos black blocs. Então aí está um grupo de tropa de choque na Alemanha, de alguns anos atrás, um desses confrontos entre black blocs, e eles fizeram isso justamente, tiraram os capacetes, as máscaras policiais, para demonstrar que os black blocs deveriam fazer o mesmo, que eles põem a cara, se expõem, mas para eles é fácil, eles têm são autoridade, têm a força, né,
a opressão, vamos dizer assim, entre aspas, aqui eu não estou fazendo alusão à opressão, nem partido, nem nada, mas como eles estão dentro do sistema, eles não vão ser perseguidos, não vão ser processados. Então, para eles é fácil fazer isso, mas eles fizeram isso justamente com uma questão assim, de humilhar, ou de, né, fazer uma graça. Aí esse coitado aí, né, ele pôs aí foi jogar, acabou jogando a segunda identidade, a máscara dele. Né? Também um grupo em Hamburgo, há pouco tempo, a manifestação, você vê que nem todos estão mascarados, pessoas de todas as idades, todos os níveis sociais, culturais. E eles, interessante nessa foto é que eles iam andando abraçados, organizadamente, e a tropa de choque também ia recuando. Isso que é bacana nessa foto, assim, fica bem claro. E sem violência, aí nesse caso não houve nenhum enfrentamento. Bom, aí tem a questão, né, que o outro está num baile de carnaval e tal, colocou a máscara do V de vingança, que geralmente é usada nessas manifestações, e o PM, para ele, que fez um treinamento classe A, só que ele não entendeu muito bem, né? Então, para ele, todo mundo que usa máscara é black bloc, vai borracha no coitado. E aqui, como nós estamos falando em violência, a mídia geralmente, o que a mídia faz? A mídia fala da violência dos black blocs, ou dos manifestantes. Só que a diferença de força, enquanto uns têm todo um aparato militar, tecnológico, industrial por trás, hoje já inclusive nas tropas, em algumas tropas, em alguns países aqui no Ocidente, existe um aparelho que ele é tipo um ultrassom. Não sai nada dele, apenas ondas sonoras. E aquilo lá já derruba o oponente, deixa a pessoa atordoada, não precisa nem de capacete, de escudos, nem nada. Enquanto isso, os vilões sempre pela mídia, apontados pela mídia, estão lá, ó, com armas de alta tecnologia, né, de ponta. Pois é, né? E esse grupo, achei muito interessante, porque é uma coisa inusitada, original. Eles construíram essa catapulta e foram enfrentar a tropa de choque com ursinhos de pelúcia como munição. Lógico, eles foram. Nossa, a polícia, a tropa de choque tinha que pegar aquele. A tropa de choque fez questão de tomar aquela catapulta, porque aquilo ali era uma humilhação, né? Foi assim um aspecto, uma ideia tão brilhante, que foi mais até pelo psicológico. Não pela violência, pela ameaça, que aquilo ali, eles eram ursinhos de pelúcia, né? Aí eles apreenderam essa arma mortal, né? Mortífera. O Rambo ia adorar, tem um modelo desse. E alguns outros grupos, o que eles fizeram? Eles também, manifestantes, usando de máscaras para se proteger a identidade da pessoa, isso foi na Califórnia, em que é um grupo meio assim, budista e tal, da paz, com slogans de anti-violência, no hate. Então os black blocs têm vários tipos no mundo inteiro atuando de formas diferentes. Tá? As pessoas, um grupo de meninas ali imitando os policiais, assim, o modo, né, de interagir, que eles aprendem técnicas de combate, então elas estão ali, acertei. Essa imagem italiana é muito interessante, em que o policial ele vai conversando com o que sobra, né, do manifestante, que tudo tem jeito, que é possível ter paz no mundo, etc. Bom, pessoal, até aqui vocês querem fazer algum comentário, alguma dúvida, que nós falamos sobre imbecilidade, violência, estupidez, falamos principalmente sobre os black blocs.
posso continuá-lo. Aqui, essa charge é muito bacana, porque tem uma manifestação aqui atrás, né, com todos esses cartazes, e aqui a repórter, com um microfone mais ou menos, não sei se é tão avançado quanto esse aqui, mas com um microfonezinho e tal. Não, o microfone não é, o meu é mais. A mídia, né, representando a mídia, e ela recebendo o que ela vai ter que falar lá atrás, de quem realmente comanda tudo. Né? Isso aí é assunto para nosso curso, as outras aulas, sobre a questão do monopólio, da manipulação de massa, que está tudo envolvido, está dentro do nosso tema, do nosso curso, que é comportamento humano. E esse livro muito interessante que nós vamos analisar, estamos analisando, que é do Thoreau, fala sobre a desobediência civil. Ele foi um dos principais fundadores do chamado anarquismo, ele junto com o francês Proudhon e o russo Bakunin. Um livrinho muito simples, mas de um conteúdo denso. Então ele diz, o melhor governo é o que absolutamente não governa, e quando os homens estiverem preparados para ele, a sociedade, né, será o tipo de governo que terão. Essa é a base do anarquismo, tá? Que confunde, que a mídia faz as pessoas confundirem com bagunça, vandalismo, etc. Essa foto eu acho muito interessante. Ele não está olhando para um celular, tá? Esse rapaz aqui. Ele está colocando uma flor na ponta da baioneta. Muitas manifestações são assim, inclusive dos Black Blocs. Só que como a mídia distorce, né? Dizem que eles estão atacando todo mundo e não. O Dolan é um americano, é um historiador militar americano, mas ele tem essa frase muito interessante sobre verdade. Como nós falamos em imbecilidade, estupidez, violência, a verdade, a questão da verdade, da mentira, ele diz, algumas coisas são verdade e outras coisas são oficialmente verdadeiras, que é o que geralmente acontece quando nós que trabalhamos com mídia, isso é mesmo, são verdades oferecidas para nós, fabricadas. Aqui é do Nickel Nause, eu não sei se todo mundo conhece o Nickel Nause. Isso aí é um quadrinho do Nickel Nause, que fala sobre virtualidade e realidade. Então está lá, Deus brigando lá com o capetão, tirou o tridente dele e tal, mata o capeta, o diabo, Satanás, sei lá, é campeão, vencedor. Aí no final lá ele ganhei de novo. Ele falou, quero ver na vida real. E outra, para encarar a verdade, a realidade, vocês conhecem o Alf? Né? Muita gente conhece o Alf. Você também conhece, Jéssica? Legal. Então o Alf aqui, um dia ele estava num dos episódios lá, ele imitando um cantor de rock e tal, de óculos escuros, estava com um pepino na mão, imitando como se fosse um microfone. Então ele está feliz da vida, só que de vez em quando ele caía na real. Aí, não precisa chegar a esse estado. Por isso que eu estou mostrando, você não precisa ficar assim também, entendeu? A realidade é dura, mas, né? Não precisa a gente ficar desse jeito. Porque o quê? O que nós estamos aprendendo, que eu quero que vocês reflitam, que vocês passem para outras pessoas depois, durante a vida, a carreira de vocês, é que eu não quero que o mundo se transforme nisso, nessa capa de um disco de heavy metal, uma banda chamada Slayer, em que o mundo inteiro ele é feito de ossos, de sangue, de tripas. Eu não quero que se transforme nisso. Tá, pessoal? Então eu agradeço muito a presença de vocês. Durante o curso nós vamos falar mais sobre esses temas e outros dentro do comportamento humano. Essas aqui são as referências dessa aula, que eu não consigo acertar, porque o Edir... Como que faz lá, Edir, para pôr essa referência aí para mim, por favor? O último slide. Bom dia para vocês. Até o nosso próximo encontro. Quantos minutinhos? 19h30.